Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. A CPI da pandemia anuncia a convocação da ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, devido a esclarecimentos que ela tem que prestar à CPI da Covid. Você vai ver também, o presidente Jair Bolsonaro critica a devolutiva da MP das redes sociais e diz que todo mundo sempre conta uma mentira. Que nunca contou uma mentirinha pra namorada. Sari Gaspar Corte Real é ouvida na segunda audiência que investiga e julga o caso do menino Miguel no Recife. Também na capital pernambucana, moradores de um conjunto habitacional na zona norte da cidade estão despejados do conjunto devido a riscos de desabamento dos prédios, mas invadem o local por conta do auxílio moradia fornecido pela Prefeitura do Recife ser insuficiente para a sobrevivência. E ainda, o STF interrompe mais uma vez o julgamento do marco temporal das terras indígenas. Muito boa noite para você. A CPI da pandemia anunciou agora há pouco a convocação de Ana Cristina Siqueira Vale para prestar depoimento na CPI da pandemia, para prestar esclarecimentos. Hoje, a CPI da Covid ouviu o advogado e tido como lobista do caso, Marconi Avelas. Ele que era amigo do filho número 4 do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, filho de Ana Cristina Vale, que teve a ajuda de Marconi para abrir uma empresa ali fantasma para poder fazer ações tidas como irregulares durante a gerência do governo na CPI da pandemia. Ana Cristina é acusada de indicar nomes para secretarias e ministérios do governo federal durante a gestão do governo do presidente durante a pandemia do novo coronavírus. A data ainda não foi anunciada, mas você vai ver agora o anúncio de um dos líderes da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, anunciando a convocação de Ana Cristina Siqueira Vale, a Cristina Bolsonaro, como está sendo apelidada pelos senadores. Eu quero consultar o plenário sobre o requerimento que o senador Alessandro Vieira sugere, encaminha para apreciação de convocação da senhora Ana Cristina Bolsonaro, requerimento número 1488. De convocação? De convocação. Eu vou pedir que seja pautado, presidente, dentro do prazo regimental. Essa presidência tem feito a apreciação anterior de requerimentos sem a necessidade de apresentação da pauta. Como se trata de um requerimento apenas, eu pergunto se alguém além do senador Marcos Rogério diverge da apreciação. Não tendo, então submeto à apreciação o requerimento 1488 de convocação da senhora Ana Cristina Bolsonaro. As senhoras senadoras e senhores senadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Ainda nesse ambiente político, hoje o presidente Jair Bolsonaro criticou a devolutiva que o Senado fez da medida provisória das redes sociais, onde o presidente limitava a exclusão por parte das redes sociais de contas que poderiam propagar notícias falsas e cunho violento para a população. O presidente disse que faz um discurso que você vai ver logo em seguida, dizendo que é normal que as pessoas contem algum tipo de mentirinha. Veja aí. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michele. Hoje em dia, o fake news morre por si só, não vai para frente. Quem? Eu? Eu que mais sofro com fake news, é isso mesmo? Sim,
se for levar em conta o que se fala do presidente nas mídias sociais, eu duvido quem apanha mais do que eu. Mas em nenhum momento eu recorri ao judiciário para tentar reparar isso, porque eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido. Cai por si só. Não precisamos de regular isso aí. Deixemos o povo à vontade. É normal contar uma mentira para quem gosta e ganha dinheiro com mentiras. Quem é prejudicado no final das contas com mentiras é a população, é o consumidor final, é você que está assistindo. Por quê? Porque imagine se eu ficasse aqui toda vez, toda hora, todo instante contando mentira. Quem é que iria ser prejudicado? Todos. Por quê? Mentira não leva a lugar nenhum. E o Brasil já está rodando a círculos há muito tempo. Isso aí mostra a incompetência clara de um governo que não sabe governar. Prefere dizer explicitamente que é normal contar mentiras. Então o presidente Jair Bolsonaro sempre contou mentiras para todo mundo. Isso aí a gente já sabe. Mas ele mais uma vez confirma isso diante das câmeras, diante dos microfones de toda a nação. A revista Time atualizou a lista dos 100 maiores influenciadores do mundo, tirando o influenciador digital brasileiro Felipe Neto e o próprio presidente Jair Bolsonaro dessa lista, incluindo aí o presidente americano Joe Biden, o líder do grupo extremista Talibã, que voltou agora a governar o Afeganistão há mais ou menos um mês, e a brasileira Luísa Trajano, vice-presidente de marketing da rede varejista Magazine Luiza. Luísa Trajano é a única brasileira na lista dos maiores influenciadores do mundo da revista Time, uma das mais respeitadas do mundo. A seguir você vai ver: Sari Gaspar Corte Real é ouvida na segunda audiência que investiga e julga o caso do menino Miguel no Recife, ocorrido ano passado. E também você vai ver: moradores de um conjunto habitacional do Recife têm que deixar o conjunto por conta do risco de desabamento, mas o auxílio moradia é insuficiente, de acordo com eles, para a sobrevivência. E o caso gera polêmica. A gente volta já. Sari Gaspar Corte Real, ex-primeira-dama de Tamandaré, conhecida no Brasil inteiro ano passado depois do caso da morte do menino Miguel de 5 anos que caiu do 9º andar de um prédio no centro do Recife, foi ouvida hoje na segunda audiência do caso que julga a morte do menino Miguel. Ela que foi indiciada pela justiça por abandono de incapaz e resultado em morte. Sari Gaspar Corte Real chegou hoje pela manhã até a sede do Centro de Inquérito à Criança e Adolescente, o SICA, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, e prestou o depoimento na presença de Mirtes Renata, a mãe do menino Miguel, que segue inconformada, logicamente, com a perda do filho. Sari Gaspar Corte Real, ela deixou o menino Miguel dentro de um elevador do prédio onde residia, no bairro do Recife, e apertou o botão do último andar do edifício, que tem 38 andares. Sari Gaspar Corte Real teria mandado a mãe de Miguel, a Mirtes Renata, que era empregada da família, passear com os cachorros no jardim do prédio. O menino estava com saudades da mãe e queria ver a Mirtes de todo jeito. Ele foi para o elevador
e Sari até chegou a tirá-lo, mas depois Sari apertou o botão do último andar e deixou o menino dentro do elevador sozinho. Quando o elevador abriu a porta no 9º andar do prédio, Miguel saiu e acabou entrando num corredor onde se pendurou, porém acabou perdendo o equilíbrio, caiu e do 9º andar do prédio, numa altura ali o equivalente a cerca de 10 metros, um negócio assim, e acabou sendo socorrido para o Hospital da Restauração no centro do Recife, mas acabou não resistindo e morreu. Mirtes Renata deixou de ser empregada da família, processou Sari Corte Real e Sérgio Hacker, marido de Sari, que era então prefeito de Tamandaré, hoje não é mais, não somente neste caso, mas também em casos trabalhistas, até porque o casal pagava a Mirtes o salário dela como empregada doméstica através de dinheiro público da prefeitura de Tamandaré. Nesta ação, o casal perdeu, porém entraram com recurso e até agora Mirtes não ganhou absolutamente nada. O caso segue ainda em processo de jurisdição. E hoje, em frente à sede do SICA, houve uma manifestação de grupos de pessoas da sociedade civil protestando contra a família de Sari Corte Real e contra a própria Sari Corte Real e também contra a lentidão da justiça para resolver tal situação. Mirtes Renata também, como eu disse, estava presente na audiência que ainda não termina o julgamento por aqui. Esse caso, infelizmente, ainda vai se postergar por mais tempo. Mirtes Renata pede mais agilidade da justiça para encerrar o caso e critica a lentidão, alegando que a lentidão da justiça é uma forma de negligência ao caso, uma vez que Mirtes Renata, que é a vítima, neste caso, a mãe da vítima real, Miguel, é uma pessoa mais pobre do que a acusada, Sari Corte Real. Isso aí a gente infelizmente sabe que no Brasil muita coisa só é resolvida na base do dinheiro. Também no Recife, moradores de um conjunto habitacional no bairro do Arruda, zona norte do Recife, conjunto habitacional Beira Rio, tiveram que deixar alguns meses atrás as edificações, os edifícios do conjunto por conta do risco de desabamento. Os prédios estão tendo estalos constantes e rachaduras expostas, grandes também, que dá para perceber. Essas imagens que vocês estão vendo é um vídeo da Prefeitura do Recife na época da inauguração do conjunto habitacional, que ocorreu em 6 de junho de 2014, há cerca de 7 anos. Foi entregue pelo então prefeito do Recife, Geraldo Júlio, do PSB. O conjunto habitacional recepcionou os moradores, porém as edificações foram construídas com certeza com produtos mal feitos, foi uma obra muito mal feita. O resultado está aí, 7 anos depois, os preços ameaçando desabar. Porém, o auxílio moradia que o prefeito do Recife, que a prefeitura do Recife, que hoje é comandada por João Campos, também do PSB, está fornecendo aos moradores, o valor do auxílio moradia é de R$200, insuficiente para o custo de vida da população na capital pernambucana. O aluguel mínimo que você pode encontrar na capital, aqui no Recife, é em torno dos R$450 a R$500, num kitnet pequeno e em comunidades, em favela. O valor do gás de cozinha é R$100, R$110. Ou seja, você gasta metade do salário com gás e a outra metade você não consegue nem sequer pagar 1/4 do aluguel. Isso mostra que o Recife está com um custo de vida alto e negligencia a população mais carente. Os moradores hoje voltaram para o conjunto habitacional e invadiram o prédio, dizendo que não vão mais sair de lá até que a prefeitura tome uma solução para tal situação. Houve confusão, a Guarda Municipal do Recife foi até lá, impediu a continuação da invasão, porém a Guarda Civil Municipal saiu depois de um tempo, voltando 12h30, e os moradores seguiram entrando livremente para dentro do conjunto habitacional. A polícia militar foi acionada e estaria no local para tentar manter a ordem na situação. Um representante da Prefeitura do Recife foi até o local para tentar entender o que estava acontecendo,
mas não fez absolutamente nada. Nem sequer deu uma garantia de solucionar tal problemática, tal reivindicação dos moradores, que seguem negligenciados pela Prefeitura do Recife, sem terem uma resposta de saber de quando é que eles poderão voltar para casa, numa casa mais digna e segura para eles poderem morar, sem risco de desabamento. E uma última informação, agora há pouco, no começo da tarde, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do marco temporal no caso das terras indígenas, que vem se arrastando há algum tempo. O placar estava 1-1 após o voto do ministro do STF, Cássio Nunes Marques. Porém, quando chegou a vez do ministro Alexandre de Moraes votar, ele pediu vista do caso e o julgamento foi mais uma vez interrompido, mais uma vez suspenso, sem previsão para ser retomado. Quando o ministro da Suprema Corte Brasileira pede vista de um caso, o julgamento ele é suspenso, é interrompido aonde parou, para que o ministro que pediu fez o pedido de vista possa analisar, possa rever o caso para poder tomar a sua decisão com mais coerência. Porém, isso não tem previsão para ocorrer. Portanto, mais uma vez, essa conversa do caso das terras indígenas segue mais uma vez sendo postergada. O Expresso de hoje fica por aqui. Você vai ter outras informações na edição de amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para você. E se você não seguiu ainda as nossas redes sociais, siga, se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter, para você continuar se informando aqui com o seu ponto da notícia. Uma ótima noite para você e até amanhã.